O Kevin Spacey estava sendo julgado por agressão sexual no Reino Unido e ontem ele foi inocentado. Vou explicar tudo para vocês agora. O Spacey era protagonista da série House of Cards na Netflix, mas no fim de 2017 rolou o movimento Me Too e ele começou a receber várias denúncias de abuso sexual. Tudo começou com o ator Anthony Rapp, que disse que nos anos 80 o Kevin tinha assediado ele numa festa. Na época, o Kevin tinha 26 anos e o Anthony tinha 14. Com o passar do tempo, apareceram mais 15 vítimas, sempre homens jovens, e alguns deles eram menores de idade na época do abuso. 8 pessoas que trabalhavam no set de House of Cards fizeram uma carta e uma denúncia formal de que o Kevin Spacey era um predador sexual nos bastidores. E, para piorar a situação, o Spacey fez uma declaração se assumindo gay. No meio dessa confusão toda, ele falou, então eu sou gay. E contando que ele sempre soube que gostava de homens, não sei o que estava se assumindo lá. E aí, óbvio que ele fez isso para desviar a atenção do fato que ele cometeu vários crimes sexuais. E aí ele foi demitido de House of Cards, todos os projetos que ele estava envolvido, ele foi desligado das associações que ele fazia parte. Então, a carreira dele foi indo pro saco aí. E agora, em junho de 2023, tinha começado o julgamento dele lá em Londres. O Kevin é estadunidense, né? Mas o julgamento foi em Londres porque era sobre os crimes que ele cometeu lá, com vítimas da Inglaterra. São 4 vítimas. Então, assim, esse caso desse julgamento não tem nada a ver com os casos que denunciaram ele lá nos Estados Unidos. As vítimas tiveram suas identidades protegidas, mas são todos homens que são ou britânicos ou moravam lá na Inglaterra quando tudo aconteceu. Os 4 crimes ocorreram entre 2001 e 2013. E na maior parte desse período, o Kevin morava na Inglaterra porque ele era diretor artístico do Teatro Old Vic, lá de Londres. Juntando os crimes dessas 4 vítimas, o Kevin Spacey recebeu um total de 12 acusações formais, só dessas 4 vítimas da Inglaterra. E os britânicos são bem detalhistas com as leis de crimes sexuais, então ele estava com várias acusações que incluem sexual assault, que é agressão sexual, e uma outra que é incident assault, que para eles é quando você... é meio complicado, assim. É quando você comete crimes e atos sexuais, mas sem ser necessariamente sexo, penetração. E o Kevin se declarou inocente de todas as acusações. Então, vou contar alguns dos relatos das vítimas para vocês. Uma delas é um cara que trabalhou como motorista do Spacey e disse que o ator tocou nas genitálias dele umas 5 ou 6 vezes sem consentimento. Disse que uma dessas vezes foi em 2004, quando estava dirigindo ele para uma festa na casa do Elton John. Inclusive, o Elton John testemunhou na parte da defesa, que disse que não lembra de nenhum comportamento desse por parte do Kevin, ou ali na festa, né, ou em outro lugar, que não reconheceu a foto da vítima porque era sempre uma correria, que ele não lembraria nem se fosse a rainha da Inglaterra. E é engraçado, porque esse tipo de depoimento, né, é para falar não da personalidade, como se fala? Fugiu a palavra. Do comportamento, do caráter. Do caráter da pessoa. É um depoimento que fala do caráter dele, porque se foi no carro, ninguém viu. Então é a palavra de um contra a palavra de outro. E esse tipo de... É importante reforçar isso. Geralmente, abuso sexual é muito difícil de você provar. A não ser que você tenha uma câmera, né, na sua vida o tempo todo, né? Então, por isso que o Elton John foi lá pra falar do caráter, que ele é um cara legal, que ele, né, não faria isso. Mas a gente sabe que não é bem assim, né? Não é porque você tá aqui... ali na frente das câmeras, né? Eu até posso falar de mim, né? Vocês não sabem o que eu faço na minha vida privada, né? Não tô falando que... Pelo amor de Deus. Mas é muito fácil falar agora que ele foi inocentado, que então ele não, né? Sendo que tem um monte de acusação. Por exemplo, outra das vítimas é um cara que fazia parte do ciclo social dele lá em Londres. Em 2013, eles estavam todos bebendo num pub e o ator chamou eles para ir para casa dele. Uma hora, os dois ficaram sozinhos e o Kevin começou a pegar na genitália da vítima e beijar o pescoço dele. Ou seja, né, tipo, já foi atacando, né, foi pra cima pegando nas partes da pessoa, não, né, antes da pessoa dar o consentimento, de trocar um flerte ou alguma coisa do tipo. E uma outra vítima disse que foi apalpado mais de 10 vezes pelo Kevin, incluindo toques nas coxas e nas partes íntimas. Essa vítima disse que o Spacey era igual ao personagem dele no filme Seven,
que ele era meio estranho e que parecia paranoico. Das 12 acusações, 3 foram descartadas durante o julgamento. E agora, no dia 26 de julho, depois de um mês, ele foi inocentado. E agora, depois de um mês, ele foi inocentado das outras 9 acusações. Já é o segundo julgamento que ele é considerado inocente. Ano passado rolou o da acusação do Anthony Rapp, né, que foi o primeiro que denunciou ele, que disse que tinha 14 anos e tal. E aquele julgamento foi nos Estados Unidos e ele foi inocentado também. E, de novo, acho que a maior questão aqui é que, beleza, ele foi inocentado, na minha opinião, por falta de provas. E não porque ele é inocente. Eu trabalho com true crime, você está trabalhando um pouquinho no Modus também agora. Então, a gente sabe que nem sempre é assim, né? Tipo, foi inocentado porque, né, é verdade. Às vezes é, e às vezes não. Então, eu acho que é bem delicado você apontar que, ele foi inocentado, então show, então, sabe, tá tudo certo. Vida que segue, não né? é bem assim. Eu acho que não é... Concordo totalmente com você. E aí a gente também pensa que estamos falando de uma pessoa que com certeza tem ótimos advogados. Muito. Tem uma defesa muito robusta, enquanto o caso de acusação provavelmente não é tão robusto assim pela ausência de provas. Não tem como você provar Pois que é. quando você tinha 14 anos, o ator XYZ pegou em você de forma inapropriada. Ou enquanto, sei lá, eu estava lá levando o ator e ele fez pôs a alguma mão. coisa no carro. A não ser que você esteja filmando tudo que você faz o tempo todo diante de uma pessoa, né? Não tem como provar esse tipo de coisa. E como até, né, tem essa diferença aí na lei. É um caso que é mais difícil de você ter algum tipo de prova, porque se você está falando de uma agressão sexual mais séria, você pode fazer o corpo de delito, né? Você pode fazer aquele, enfim, tem o exame que você pode fazer e etc e tal, e que ainda assim, às vezes, né, também você sabe melhor do que eu analisando casos que às vezes ainda assim pode não ser determinante, mas é muito difícil. E ainda é um ator e são muito acusações, famoso. e vem de todo lado essas acusações, né? Então, no caso do Kevin, é estranho porque é isso, até o pessoal de House of Cards na época falou, cara, ele é um predador sexual, todo mundo que trabalhava com ele naquele momento Confirmou falou, isso. ele é um predador sexual. Então, não é que foi uma acusação que também já é grave, né? Que inclusive é muito grave, mas nesse caso dele são muitas acusações de muitos lugares diferentes, de épocas diferentes. E eu, pessoalmente, não posso citar nomes, mas eu conheço um jornalista, homem, que foi entrevistar o Kevin Spacey e que me falou coisas que, quando saíram essas notícias, eu falei, nossa, tudo se encaixa. Faz sentido, né? Tem uma conexão. Sim. O pessoal aqui no chat mandou comentários muito bons, ó. O Vulgo Apolo, ele disse assim, não dá pra ignorar o número de denúncias e, inclusive, a falta de proximidade entre as pessoas que estão denunciando. Não são pessoas, tipo, só do mesmo elenco, então não foi algo pontual aqui, Sim. foi algo mais amplo. O Houston Liberato, seu advogado, Carol, ele falou, infelizmente, muitas das vítimas não possuem provas, mas isso não significa que ele não fez. E a Rafaela Santos fez um comentário também muito interessante. Qual ator vai querer interagir com ele? É uma ótima pergunta, porque a gente sempre fica, né? Será que né, essas pessoas às vezes têm condição de encontrar um caminho de volta na carreira, etc e tal? Mas é isso. Que ator vai querer contracenar? Que empresa vai Quem vai contratar? querer se colocar? Eu acho que até pode ser que você ache alguma empresa que queira contratá-lo, mas assim, quem vai querer estar ali no set, no dia a dia com ele? Quem que vai topar, né? E muitas vezes, quando acontece isso, é um alívio, porque todo mundo fala, nossa, ainda bem, porque aquele cara era um chato e ainda... Porque provavelmente ele não assediava outros atores, né? Ele assediava a galera da equipe, aí o maquiador que tá lá, passa a mão, sabe? Esse tipo de coisa. Os atores que estão no início de carreira, né? Que tem Também. menos voz ali. E aí, né, enfim, rola jornalistas. o abuso de poder ali, né? Sim. E uma coisa que me lembrou também esse julgamento, o caso do O.J. Simpson. O caso do O.J. Simpson, gente, tinha provas, assim, muito surreais, e ele foi inocentado porque ele era muito querido, né? Ele era uma estrela de em diversas áreas e tal. E eu fiquei pensando, comentem aí, vocês acham que foi meio diferente por ele ser famoso e aí a galera fica assim? Porque até pra acusar alguém famoso é muito difícil. Pois é. Imagina, tipo... Enfim, eu passei por uma situação que eu nem acusei nada, mas um ator famoso fez uma coisa comigo e eu sofri muito perrengue. Tipo, eu perdi trabalho, eu perdi tanta coisa e eu nem acusei de nada. Imagina você querer falar, mano, o Kevin Spacey, imagina, eu sou jornalista, vou lá entrevistar o Kevin Spacey pra falar que, putz, ele fez isso quando eu tava lá.
E as pessoas acham que muitas vezes quando rola esse tipo de denúncia é porque você quer aparecer em cima da figura. Gente, quem quer aparecer num contexto como esse? E assim, é uma posição degradante até esse primeiro ator, né? Que ele teria sofrido a agressão muito novo, né? Adolescente ainda, enfim. Por que agora ele ia falar disso? Porque agora ele ia falar disso. Ele não é uma pessoa que, sabe... Não faz o menor sentido. E é uma posição difícil para você se colocar. E é por isso que é tão difícil das vítimas conseguirem dar os seus relatos. Por isso que, por exemplo, quando a gente tem um movimento como o Me Too, que mobiliza uma série de pessoas, aí você começa a ver que existe um comportamento sistêmico numa indústria, mas enfim, em vários mercados esse tipo de coisa, infelizmente, acontece, do abuso de poder que está, né, relacionado muitas vezes com agressão sexual e por aí vai, com assédio. É importante você ter as pessoas que vêm à frente falar, porque é muito difícil falar. Então, a cada vez que uma vítima vem e se coloca e consegue falar sobre isso é importantíssimo e a gente tem que dar força para essas pessoas, a gente tem que abraçar essas pessoas, elas não podem se sentir sozinhas, elas têm que ser acolhidas, porque isso é muito importante para que outras pessoas consigam falar. E se todo mundo fala, menos coisas como essa começam a acontecer. Não, e o próprio caso do Me Too foi isso. Começou um aqui, outro ali, né? E quando saiu a matéria no New York Times do Harvey Weinstein, né? Era porque tinha muita gente falando e aí uma falava, putz, se a Fernanda falar, eu falo também. Se a fulana falar, eu falo também. E isso dá força para as vítimas, né? Exato, porque elas têm medo de se prejudicar no trabalho, têm medo da imagem ficar atrelada a algo negativo também. Não, tem vários aspectos. E no caso, por exemplo, do Harvey Weinstein, ele abafava, ele fazia NDAs, né? Fazia a pessoa assinar. Então, você fica queimado também. No caso do Kevin Spacey, imagina, você trabalhou com ele, sei lá, você era produtor de um rolê. Aí você vai lá e fala pra galera da produção, pô, gente, o Kevin me pegou, fez assim, me fez aquilo. Aí todo mundo vai lá e vai demitir ele? Ou vai demitir você que tá causando? Que tá incomodado, né? Provavelmente vai demitir quem tá causando. E isso acontece não só nesses ambientes de estrelas e não sei o quê. Eu conheço diversas pessoas que foram assediadas, que foram beijadas pelo chefe quando tava num espaço fechado e não podia, e ficaram tipo, o que eu faço? E depois o chefe achou que eles estavam tendo um caso. Tipo, conheço casos assim que você fica... Histórias malucas, porque o cara foi lá um dia, te beijou e você tipo, uou, não. Mas aí ele começa a achar que tem uma coisa... E sabe... É uma coisa assim, fora Nossa, assim, esse assunto me deixa muito... Não, é revoltante e a gente percebe que muitas vezes os agressores eles estão sempre se beneficiando de uma certa política do silêncio, né? Sim. Se beneficiam da própria vergonha da vítima em falar que aconteceu algo que ela não estava ali concordando. Então, assim, muito importante o movimento Me Too. Foi também a partir do movimento Me Too que também surgiram as acusações, né? Em cima do Kevin Spacey. E, enfim, vamos abraçar, né, as pessoas que vêm a público falar. Eu acho que isso é muito importante, porque se eventualmente a gente não tem um resultado justo, pelo menos essas pessoas precisam sentir que elas fizeram a coisa certa, para que outras continuem fazendo a coisa certa também. Sim. E é isso, né? Esse foi mais um julgamento, né? Ainda tem muitos outros casos que ele está sendo acusado. A gente não sabe se vão chegar aí a julgamento ou não, mas... Não sei, eu acho que eu fiquei só meio decepcionada, assim, mas eu não esperava nada muito diferente, porque são casos muito antigos, ia ser muito difícil provar mesmo. Então, é muito triste, assim. E tomem cuidado com esse negócio de, tipo, a pessoa foi inocentada, então pronto, acabou o show. Ainda mais num caso como esse, quando há tantas e tantas acusações, sabe? Exato. E, enfim, né, a gente acabou de falar da outra polêmica do Festival de Veneza. E aí, né? Exato, né? O Luc Besson, que foi acusado também. O Luc Besson foi inocentado. Mas é isso, tem outros casos. Enfim, é muito delicado. O outro que é extraditado lá, como que ele chama? O Polanski. O Polanski. Polanski, que é uma história... Fugiu pra Europa. É, uma história extremamente longa, complicada, mas tá aí produzindo, né? Então... E tá tudo bem, né? Ninguém liga. Mas a gente liga, é por isso que a gente fala aqui no Quino.